Fala galera, beleza? Aqui quem fala com você... Opa, o microfone saindo, ó. Aqui quem fala com vocês é o Teus. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a review de um dos melhores filmes do ano até o momento. Premonição 6, Laços de Sangue. O filme que fez muita gente voltar a amar essa franquia, que tá dando o que falar e tá sendo um sucesso de crítica lá de fora, daqui do Brasil um pouco, mas será que vai ser da minha também? Bom, você vai ter que ver esse vídeo pra descobrir. Mas antes de tudo, não se esquece de assistir o meu último vídeo sobre Premonição, que foi o review da saga do primeiro ao quinto filme, e que você não precisa ver para entender esse vídeo, mas é bom para você estar ligado, beleza? Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar aquele likezão maroto, ativar o sininho das notificações, compartilhar e comentar. Comenta aqui o que você achou desse filme, porque é muito legal e me ajuda bastante também. Inclusive, se você quer algum produto personalizado da sua franquia favorita, ou do seu namorado, namorada, né, Dia dos Namorados tá aí, você pode entrar no link aqui da descrição, a Teus Design, tem site, tem loja oficial, enfim, tem tudo que você quiser. Então entra lá, fala com a gente que que vai ser um prazer ajudar vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O filme começa com uma cena que não foi tão destaque assim nos trailers. Ela até teve um certo destaque, mas não foi o principal. Ela acontece com a nossa protagonista, a Iris. Eu não entendo porque os americanos, o pessoal da dublagem não traduz certo tipo de nome, tipo Iris. Claramente o pessoal só chama ela de Iris porque eles moram nos Estados Unidos. Qualquer pessoa ali vai ler Iris. Por que não chama ela de Iris, gente? Não muda em nada no filme. Ah, enfim. Mostra ela e o seu namorado indo pra aquela torre lá, que parece Torre de Seattle, e nisso a cena vai nos dando várias pistas do que pode dar errado, do que pode acontecer. Um garotinho lá, tem um garoto. Cara, eu odeio esse garoto. Nossa, eu não te suporto, cara. Junto com uma prima minha, tu é a pessoa que eu mais odeio. Mas, enfim, ele pega uma moeda lá, o segurança, ó, isso daí dá azar, não faz isso, o garoto rouba a moeda do mesmo jeito, e ela vai subindo, e nisso que ela vai subindo, o elevador ele passa da carga máxima, mas sobe, aí já tem um dobro de pessoas que lá deveriam ficar, enfim, tudo vai acontecendo, até que ela vê que, cara, o que é pra mim, junto com a primeira, a melhor cena de tragédia, de premonição, porque vai acontecendo uma coisa atrás da outra e não dá tempo de você se recuperar de uma e vem a outra, e o vidro quebra, cai todo mundo lá embaixo, e a pessoa que consegue aguentar ali, ela começa a sofrer uma dor tão grande que não aguenta e morre do mesmo jeito, aí pega fogo em um, explode outro, aí o pessoal tenta descer pela escada, aí aquele molequinho, lembra aquele molequinho? Ele avança assim, vai na frente dos outros, empurra, aí no meio do caminho quebra, e não tem mais como sair pela escada, aí vai todo mundo pelo elevador, aí parte gente no meio e tal, explode, até que no final das contas fica só a Iris, que eu vou chamar ela de Iris, sim, e mais um molequinho pendurado assim, ó, pelo anel dos deditos gorditos dela, e o anel vai puxando assim, ó, a carne viva, o anel bom, hein? Anel bom, porque o meu se fica preso, ele fica ruim de tirar e tal, mas não ao ponto de arrancar a pele, mano, e olha que eu tô gordo, aqui ó, quase não sai. Ou a Alice me engordou pra eu nunca mais tirar aliança, né? Pode ser isso também. Arranca o dedo fora e ela cai direto com a boca no metalon lá e fica uma empalada viva. Enfim, a premonição não era dela, era na verdade o sonho da neta dela. E aí que o bagulho começa a ficar doido. Ah, quase que eu esqueci. Na premonição dela, lembra que eu falei que tinha um garotinho lá? Esse mesmo garotinho, ele é a ponta de lança para dar tudo de errado e cair a torre. E esse garoto, ele consegue escapar por um breve momento, até que cai um piano. Mas eu achei pouco, mas foi tão satisfatório. E quando caiu o piano nesse moleque, eu comemorei de uma forma que eu não comemorava desde o filme do Homem-Aranha. Quando apareceu o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, eu não comemorei tanto igual naquele dia. E outra referência ao Homem-Aranha, né? Não que tenha sido do filme a referência, mas que quando tem um momento lá que as pessoas estão caindo do céu, né? E tá caindo tudo lá, tudo não sei o quê, e tá tocando aquela música do Homem-Aranha 3. Eu achei sensacional, muito bom, uma quebra de expectativa muito grande e já volta pra ação. Depois dessa parte acontece de fato uma única grande barriga do filme, que é quando ela sai da faculdade porque ela tá tendo esses sonhos, né? Não é uma premonição, esses sonhos, e ela não tá conseguindo se concentrar, ela não consegue dormir à noite,
porque ela tem esse pesadelo, a amiga dela já não aguenta, aí ela vai pra sala com sono, dorme na aula, tem esse pesadelo e grita e atrapalha todo mundo. Então ela volta lá pra casa dela porque, eu não lembro se o filme explica, mas ela, de certa forma, ela tem uma noção de que aquela ali é a avó dela, tem uma parada dessa. Só que a avó dela teve vários problemas com a família, ninguém gosta dela, a mãe dela, que é a filha da avó mesmo, abandonou a família, ela vai atrás do tio, que é o outro filho da mãe dela, para poder saber o que aconteceu com a avó. E nesse momento acontece uma parada que eu só percebi um tempo depois. Aparece o irmão dela, e o irmão dela, que é esse ator que tá aqui na tela, se vocês não sabem, ele protagonizou não, né? Ele participou da série Chuck, da série da franquia de terror. Ah, Matheus, o que tem a ver isso? Bom, acontece que nessa série Chuck tem um cara que ele é praticamente o protagonista, que ele aparece em todas as temporadas, né? Em mais de um episódio, inclusive faz vários personagens, que é simplesmente o Alex de Premonição 1. E eu achei isso muito interessante. Não sei se isso foi proposital, pra ter meio que um vínculo ali, tipo, obviamente o cara não vai voltar, mas não sei se isso foi, tipo, a escolha dele também teve isso, tá? Eu acho que não, mas gosto de pensar que sim. E uma outra parada muito legal, que eu não sei se foi de propósito, mas eu acho que foi, quando ela chega lá na casa do tio, já com o irmão dela e tal, ela vê os primos jogando Mortal Kombat. E pra você que não sabe, Mortal Kombat tem depois acho que foi do 9 ou do 10, tem o X-Ray, que você dá um soco ou dá um especial na cara de outro personagem, aparece o osso quebrando e tal, que foi uma coisa que começou na franquia, no Mortal Kombat, depois de ter sido implementado no Premonição 4, o ruim. 10 anos pra ligar esta desgraça. Eu não vou ligar de novo, não tô nem aí. Mas como eu tava dizendo, esse X-Ray, né, esse raio-x, ele veio depois do Premonição 4. Não tô falando que foi uma cópia, nem acho que tenha sido, pode ter sido ou não, mas eu achei legal ter essa referenciazinha também às mortes brutais ali no filme. Enfim, ela vai lá, fala com o tio. Cara, já que coisou o bagulho, eu vou aumentar essa luz. Aí ela vai, encontra o tio conta que a avó era problemática, que aterrorizava todo mundo, com o pai dele morreu, ela começou a ficar paranoica, aí o bagulho foi tão forte que a justiça tirou os filhos dela, e ela ficava mandando foto de obituário, falando que as coisas estavam acontecendo, e ele não quer dizer onde que a avó tá. Até que a tia, né, tipo, ela meio que fica preocupada e conta onde estão as cartas que a avó enviava, que aí a menina acha o endereço. Ela vai até lá, encontra a avó, diz pra avó, né, o que tá acontecendo, e ela diz que aquilo ali foi uma premonição dela. Ela mostra, né, antes da garota falar, ela já conta tudo o que aconteceu. E aí a gente volta lá pro início, o que aconteceu depois da premonição, e acontece que é simplesmente a melhor cena. Essa mulher, a Iris, ela é a visionária mais inteligente de toda a franquia. Por quê? Em todas as premonições, ninguém nunca consegue salvar todo mundo. Sempre salva um grupinho de pessoas. E a Iris, não. Ela simplesmente, tipo assim, o garoto que jogou a moeda que acabou com tudo, que estragou com tudo, ela vai lá, toma a moeda do garoto, um negócio de fogo vai explodir, vai fazer tudo pegar fogo, ela vai lá e tampa. Ela vê que o vidro na barra de todo mundo tá quase quebrando, ela pega o microfone e pede pra todo mundo sair, manda o pessoal sair pela escada com calma. Então, tipo, ela foi genial, ela foi sensacional. E esse filme se passa antes do Premonição 5, que é antes do 1. Então, ela consegue, tipo, manter muita gente viva. Na verdade, ela consegue manter muita gente viva ali naquela hora. Óbvio que depois a morte vai pegando um por um. Inclusive, tem alguns que morrem na ponte, morrem no avião. E ela mostra isso no meio de um livro, que ela foi catalogando tudo e mostrando, né, o que as pessoas foram morrendo. E quando a neta dela, aí ela explica que depois que a morte pegou todo mundo, a morte foi tentando pegar ela. Ela fez um abrigo, lembra muito do Premonição 1, né? O do Alex lá, que pra mim não faz muito sentido, porque no Premonição 2, se você lembrar, a Claire, ela conseguiu ficar viva por um bom tempo ficando num manicômio, que pra mim é muito melhor do que ficar nesse negócio, né? E faria muito mais sentido também. Mas ela fez isso e conseguiu ficar viva. A mulher fica ali e ela consegue vir e mexe, se livrar da morte, ela fica atenta, até debocha da morte várias vezes. E só que a neta dela, tipo, fala, eu não posso ficar aqui. Eu tenho uma vida acadêmica, eu tenho todo um futuro pela frente, eu não posso ficar aqui. Ela, não, tu tem que ficar porque a morte deu um jeito de me pegar, eu peguei câncer, eu estou com câncer. Então eu preciso que você fique aqui porque a morte depois vai vir atrás de mim, depois vai vir atrás do seu tio, da sua tia e até chegar em você. A menina não acredita, ela começa a sair dali. Quando ela vai sair da casa, a Iris, ela simplesmente pensa, caraca, se eu sair daqui a morte vai me pegar, ela já sabe todas as maneiras, ela já hackeou. Aí ela sai do mesmo jeito que ela sabe que uma hora ou outra ela vai morrer e ela entrega
pra sobrinha dela, pra neta dela. E a neta não acredita, ela, ó, é ver pra crer. Então, manda a garota se afastar, abre os braços e morre com uma estaca de metal dentro da boca. Igualzinho na premonição. Bizarro, né? Doido. E nessa hora eu fiquei pensando, mano, tipo assim, a garota já sabe que tá tendo as premonições, sabe que faz um certo sentido, por que ela só não tomou um bagulho, tipo, pra não sonhar mais? Se era isso que tava incomodando ela. Tipo, minha avó é louca. Não é só tomar um negócio de sono, ou então porque o William não falou, tomar um remédio, você vai parar de sonhar, se bem que uma hora ela ia morrer. Enfim, cara, tem certas coisas, premonição é igual filme de super-herói em algumas vezes. Se você começa a ver muita lógica, você meio que perde a graça do filme. Então, tem que ativar um pouco da suspensão de descrença e vai e não volta mais. Lá no enterro, ela comenta, enfim, a avó morre, no enterro da avó eles começam a comentar, né, sobre o que aconteceu e tal. Ela fala que ela tá meio preocupada, mas ninguém leva muito a sério, então ela pega o livro, começa a estudar e vê que uma hora isso realmente vai acontecer. A família vai morrer. Enquanto isso, estão dando um churrasco lá e começa aquela toda a cena do trailer, né? Acontece uma coisa aqui, quebra outra, não sei o que e tal. E na hora que ela chega lá pra avisar que vai dar ruim, que alguém vai morrer, o tio dela pisa no caco de vidro, cai de costas, vem um triturador? Não, qual é o nome daquilo, gente? Isso me lembrou que eu esqueci de tirar o frango da geladeira. Vem o cortador de grama, transforma a cara dele numa amoeba e todo mundo entra em desespero. Vou tirar o frango da geladeira. E depois que o tio morre, ela mostra essa teoria, né, os estudos que ela fez pra família toda. E obviamente a família dela ficou revoltada, porque, pô, Jesus Cristo, o pai da família acabou de morrer e a mulher tá ali querendo forçar uma teoria de uma velha maluca. Então, poucas pessoas ali realmente dão um mínimo de ideia, mas o que acontece? O irmão mais velho, que seria o primeiro, né, da linhagem ali, depois do avô, do tio, ele quase morre. Só que eles acham estranho, pô, garoto, o cara não morreu, como assim? Depois do tio já era pra ele ter morrido. E ela vai falando, ó, toma cuidado com isso, com aquilo ali pode cair, bater em lugar, bater uma bola na tua cara e tu morrer. E todo mundo fica meio que debochando, pô, como é que isso vai acontecer? Eu vou morrer. E eles ficam debochando disso. Até que a irmã dele tá fazendo ali a corridinha dela, aí do nada acontece tudo, bate a bola na cara dela e ela cai dentro de um latão de lixo. O caminhão de lixo começa a levantar e joga ela pra dentro. E ele começa a fechar, né? Porque ele vai triturar. E aí acontece uma coisa. No meu último vídeo de premonição, eu falei que tem gente em premonição que devia ser... Que a morte nem é culpada. O culpado mesmo é quem é displicente. Alguém tem que sair preso daqui, cara, porque o cara tá dirigindo com um headphone gigantesco. Cara, eu tenho um desse. Quando eu ponho desse no ouvido, não dá pra ouvir mais nada, praticamente. O cara tá dirigindo, fazendo isso e mexendo no Tinder. Ele cometeu uns 15 infrações graves aí nesse meio tempo. Tentam salvar a menina, não conseguem, e ela morre de uma forma feia, fica metade pra dentro, metade pra fora, fica pesado. Aí ela morre e o pessoal começa a acreditar e ficam se perguntando por que o garoto não morreu antes dela. Aí a mãe fala que é porque ela pulou a cerca e ele é filho de outro casamento. Enfim, o próximo da lista, já que o irmão não tá na lista sanguínea ali, é o filho do meio, né? É o filho caçula. Então eles começam a olhar no livro alguma forma de salvar ele. Eles viram que um tal de JB achou uma sobrevivente. Eles vão lá no hospital, vão na parte mais tipo um necrotério, e quem tá lá? William Bloodworth. Exatamente. Tony Todd, na sua última aparição nos cinemas, ele começa a fazer um discurso lá, e é um discurso bem bonito. Ele diz que durante esse meio tempo muita gente pediu ajuda para ele, e ele deu algumas dicas, e ele revela ali que ele conhece a Iris de muito tempo. Porque ela, no finalzinho da premonição, ela salvou um garotinho da morte, que era o último a morrer. E esse garotinho era ele. E a morte também pegou ele. Ele também tem câncer. Então ele sabe que uma hora ele vai acabar ali morrendo. Ele já sabia que estava chegando a hora. E ele passava as informações ali para a Willis também, para ela tentar se proteger, para ele ajudar ela e tal. Mas no final das contas ela pegou ela, e ele sabe que uma hora vai acabar. E ele dá para mim uma das lições mais bonitas, não só de filmes, mas da vida. Tipo, aproveite sua vida. Aproveite ela. Porque ela é curta e ela acaba e a gente não sabe quando acaba. Então aproveite sua vida o máximo que você puder.
é o que eu vou fazer. Aí sai assobiando, o pessoal fica meio bolado ali com ele, mas, enfim, ele soltou as informações que, inclusive, uma das formas de você conseguir viver, ou você matando alguém, tem até uma cena muito engraçada que eles ficam olhando pros bebezinhos assim, eles não, aí é demais, né? E a outra forma é você morrer e voltar, que é muito perigoso, a chance de dar errado é muito grande. Mas eles tentam, porque esse irmão mais novo, ele tem uma... como é que é? Ele tem uma alergia fatal a amendoim, ele até fica andando com a agulhinha assim. Esse irmão que não ia morrer, ele já tá interferindo demais, já tá querendo ajudar demais, evitar a morte. Então ele bate ali para pegar um negócio de amendoim, pega pro garoto comer, bate na máquina, a máquina meio que dá uma quebrada assim, aí ele vai comendo, enquanto o outro vai procurando uma cadeira de rodas para ajudar ele. Só que nisso que eles entram, cara, começa uma das cenas, cara, uma das piores cenas de premonição, e não de ruim de ser feio, mas de dar nervoso. Eu acho que foi uma das poucas cenas de premonição que eu não consegui ver, que me dá realmente nervoso. Eles entram e a máquina sem querer liga, né, a máquina, e essa máquina, cara, pra você ter noção, eu fiquei com mais receio, mais medo ainda, porque algumas semanas antes, eu já tinha ido fazer uma ressonância, né? Então o que acontece? Tirei relógio, guardei celular, tudo, não tinha nada de metal, né? Não tenho piercing, não tenho nada, mas aí beleza, só que era no pé. Então eu tive que deitar meio de bruço ali e fazer ressonância. Quando a máquina tava pra ligar, que eu botei a mão assim pra apoiar, que eu vi o anel, a aliança, cara, mas eu entrei em desespero, que você não tem noção, mano. Você não tem noção. Eu, pelo amor de Deus, não, moço! Por favor, tira aqui. Aí foi lá, tirou o anel e deixou assim perto, deixou tipo perto da janela. Aí eu, isso não vai voltar na minha cara não, né? Ele, não, volta não. Então, se tu diz, tudo bem. E por que eu tô falando isso? Porque na hora que ele entra e a máquina já extrapolou tipo assim o máximo de magnetismo, ela começa a puxar as coisas de metal da sala de uma forma muito forte. Puxa os brincos, puxa o piercing do mamilo, puxa o piercing do umbigo e puxa o piercing do Malaquias dele. Nessa hora eu não consegui ver, não tive coragem de ver não, doeu em mim. Mas enfim, aí tu pensa, pô, beleza, já arrancou a pele, já machucou tudo, né, o que mais vai pra acontecer? Acontece que o irmão dele teve a reação do amendoim e ele caiu da cadeira, né, não aguentou, tava sem respirar. E o menino que tava na frente da máquina, a cadeira veio assim por trás dele, empurrou ele, jogou ele na máquina, só que a máquina é um círculozinho, né? Uma cana de gato. Ele entrou nessa máquina, ele ficou parecendo um Z Flip da Samsung, igualzinho, e eu não consegui ver. Cara, foi agonizante, deu um nervoso, caraca, e ele não parava, e ele sentia tanta dor que não conseguia gritar, ele só chorava, pelo menos eu vi, né, isso, nem sei se foi isso mesmo, que eu não tô... A agonia foi tanto que eu não consegui nem prestar tanta atenção. Mas enfim, ele morre ali, o irmão dele consegue se rastejar e pegar o negócio, botar no corpo dele pra o sintoma da alergia passar, levanta ali com calma, não consegue nem digerir ainda a morte do irmão, a mola da máquina é puxada, uma enfermeira abre a porta, vai na cabeça dele e ele vai morrendo assim, aos pouquinhos com a mola entrando. Eu fiquei com pena, porque foi o personagem mais legal que eu gostei, cara. O próprio moleque que morreu dessa forma trágica foi um que eu odiei no começo, mas depois comecei a gostar dele, parecia ser um cara maneiro e tal. E ele morre, tem esse trauma, e depois esse moleque, mas cara, uma das mortes mais memoráveis de premonição. E eu vi muita gente falando assim, cara, nossa, essa morte não tem um bagulho que dá medo, igual, por exemplo, o caminhão levando madeira. O caminhão levando madeira do 2, ou a montanha-russa, ou até o próprio avião. Mas, cara, um dia você vai precisar fazer uma ressonância. Ou você vai precisar passar perto de algum lugar que tem ressonância. Espero até que não precise, mas todo mundo que eu conheço já precisou fazer pelo menos uma vez. Morreu todo mundo da família do pai, do irmão mais velho, sobrou a família da nossa protagonista agora, né, Steph. Então elas pensam, gente, como é que a gente vai fazer para sobreviver? A gente não vai conseguir matar ninguém. E a gente também não tem como saber o tempo de vida dessa pessoa. A gente tem que achar um lugar seguro. E o lugar seguro que eles pensam é o quê? Aquele abrigo antibomba lá da avó.
Então eles começam a dirigir até lá. Quando chegam lá, o bagulho explode, a mãe quase morre, a menina que tá dirigindo, ela tá quase, tipo, indo de arrasta pra baixo também, porque a água tá, ela que cai num lago, né, o trailer que ela tá, e o irmão dela não consegue ajudar porque ele tá preso ali. Aí nisso a mãe consegue levantar e salvar o irmão. Aí ela, calma, eu tô viva, morre com o bagulho, morre esmagado. O irmão vai correndo, tenta salvar a irmã, aí a gente só vê a irmã capotando e ela vai de arrasta pra baixo jogar no Vasco da Gama. Porém, o irmão dela, que era salva-vidas, ele consegue ressuscitá-lo. E ele fala, ó, eu te ressuscitei, então acabou. Então, bom, acaba o pesadelo, eles vão pra formatura do irmão, né, que conseguiu ter a vida e conseguiu trazer a dela de volta. E nisso que eles estão esperando a crushzinha do irmão dela, o pai dela chega antes pra conversar e fala, pô, você conseguiu ajudar a tua irmã, né? Aí ele, só eu trouxe ela de volta à vida. E aí o pai da menina, o sogro dele, fala assim, então, tecnicamente não, porque ela não chegou a morrer, ela não chegou a ficar 5 minutos embaixo d'água, é uma coisa muito boa, só que tecnicamente você não trouxe ela de volta à vida. Nisso a Steph começa a prestar atenção, vê que a namorada dele chega um vestido igual do sonho dela, da avó, passa um carro igual, a música é igual. Nisso, um trem começa a descarrilhar, começa a meio que capotar. Aí você pensa, mas como um trem aconteceu isso? Lembra que eu falei que atrás a Iris, ela pegou a moeda do garoto? Sim, ela guardou e colou no livro. A Steph pegou essa moeda, perdeu uma coroa, achou, deixou cair no chão. E essa pra mim foi a cena mais forçada de premonição, acho que de todos, porque me tirou muito do filme. Que uma moedinha conseguiu mudar o curso do trilho de um trem, o trem capota e ela começa a correr ali, começa a tentar fugir. No último minuto ela fala, conseguimos fugir. Adivinha o que estava acontecendo com esse trem? Tava levando madeira, O trem tava levando madeira. Ah, ele disse! Ele, enfim, capotou, as madeiras vão pra cima, mata a Steph, mata o irmão, acaba o filme. Não tem pós-crédito, não tem nada, realmente acaba o filme. Quando acabou o filme, eu fiquei pensando assim, quando eu tava vendo assim os créditos iniciais, eu pensei assim, de repente, o que pode acontecer? Pode ser uma premonição dela, porque a Steph não teve nenhuma premonição no decorrer do filme todo. Então, talvez ela esteja tendo uma premonição e ela consiga se salvar, né? Porque eu gostei muito dela, gostei muito do irmão e ela de fato não teve uma premonição. Só que nos próprios créditos aparece lá a matéria do jornal que ela e o irmão foram mortos. Então, provavelmente, isso não vai acontecer, eles realmente não vão voltar. Até porque se eles não morrem, né, não tem como o JB, né, o William Bloodworth, ficar vivo. Não faz sentido. Mas, enfim, até hoje eu torço pra volta do Alex, né, pra ele não ter morrido de fato, porque não morreu em tela, pra mim não morreu. Mas, então posso ficar um tempinho aí teorizando que ela tá viva também, igual a menina lá do 3. Mas enfim, assim terminou Premonição 6, quase que eu falei 3, Premonição 6, pra mim tá no top 3 da franquia. O primeiro é o melhor de todos, o segundo melhor pra mim, cara, fica empatado. O segundo e o terceiro fica empatado ali entre o 2 e o 6. O 6, o 2 ele tem mortes mais memoráveis, eles conseguem escapar no final, que são os únicos da franquia que escapam, inclusive isso é dito no filme, que a Kimberly ela consegue se salvar, mas ao mesmo tempo eu acho o acidente muito explosãozinho do 2. Esse do 6 não, do 6 mostra de fato vários acidentes, muita coisa acontecendo e uma protagonista mais esperta e tal, e uma ideia diferente. Então, tipo assim, eu acho que os dois são igualmente bons, os dois pra mim têm a mesma nota, eles fecham ali o top 3, né? O meu ranking final fica assim: em primeiro lugar, Premonição 1, em segundo lugar, vou colocar o Premonição 2, mas muito junto assim com o Premonição 6, que fica em terceiro, muito junto mesmo. Em quarto lugar fica o Premonição 3, em quinto lugar fica o Premonição 5 e em sexto lugar fica o Premonição 4, que é o mais fraquinho de todos, é o pior de todos. Beleza? Então é isso, galera. 31 minutos de vídeo. Nossa, eu planejei 15, mas pra editar isso aqui de hoje pra amanhã vai ser uma delícia. Então não esquece de dar like, me ajuda. Cara, tá muito legal voltar com os vídeos e tem dado trabalho. Vou tentar sempre botar pelo menos 2 vídeos por semana, então me ajudem nessa aí, porque, bom, fica legal, fica muito legal mesmo. Então é isso. Não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever, compartilhar e tá sempre junto comigo. Beleza, galera? Então é isso. Um grande beijo no coração de vocês. Valeu, falou, tchau!